Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 14. Eu quero ler com você hoje o verso 4. E antes de ler esse texto, quero convidar você que está aqui pela primeira vez para se inscrever no nosso canal e juntos começarmos o dia mergulhando na palavra de Deus de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta. Vai ser um presente ter a sua presença aqui. Estamos numa série estudando Provérbios e hoje, na altura de Provérbios 14, eu quero destacar o verso 4, que diz assim: Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Mais uma vez, onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Nós vivemos numa sociedade que busca conforto e comodidade de um modo até doentio. O conforto e a comodidade sempre foram buscados, perseguidos pelo ser humano em qualquer época. É humano, né? Você querer cada vez mais conforto, cada vez mais comodidade. Mas chega um momento que isso começa a ser doentio. Como assim, Tiago? Chega um momento onde começa a não nos fazer bem, começa a nos adoecer. O excesso de conforto, ele começa muitas vezes a adoecer as pessoas. E é interessante quando Salomão fala assim, ó, onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Note que nesse versículo, assim como na maioria dos versículos de Provérbios, Salomão traz duas cenas, duas figuras. Ele vai comparar essas duas figuras e vai aplicar ali uma lição naquela figura. Para modernizar o exemplo, para te ajudar a entender melhor, afinal de contas, nem todo mundo teve contato com celeiro, com pecuária, com bois. Eu vou utilizar o exemplo da reforma de uma casa. Digamos que você contrata uma empresa para fazer a reforma na sua casa, do seu apartamento, enfim, do lugar que você mora. Quando você se reúne com aquela empresa, eles apresentam para você um projeto. Olha, dentro da reforma que você quer, a gente tem esse projeto aqui para apresentar. Sua casa vai ficar assim, assim, assim. Ele vai apresentar todas as vantagens. E quando você vê a imagem hipotética de como a sua casa vai ficar, você, meu Deus, você começa a sonhar, você começa a imaginar, você começa a desejar. E você ali começa a empreender buscando a visão da casa concluída, da casa reformada, da casa perfeita. Você está perseguindo aquela conclusão, você está perseguindo aquela visão, você quer que aquilo que você viu num computador, num papel, num tablet, se torne a realidade onde você vive, correto? Mas aí, rapaz, começa a reforma, você aprovou a reforma, você contratou a empresa, você pagou a empresa, começou então a reforma na sua casa. Meu amigo, para reformar, você tem que desfazer várias coisas na casa. Não dá para só mudar, né? Você tem que primeiro desconstruir para depois reconstruir na maioria das vezes. E aí, velho, é barulho o dia todo, é furadeira, martelada, é sujeira, é poeira para tudo quanto é lado. São uma série de inconveniências, muitas inconveniências, porque você está passando por uma reforma. Mas só suporta o processo da reforma quem tem a visão da casa perfeita, da casa completa, da casa construída. O que Salomão está querendo dizer aqui é exatamente isso. Olha, você não quer ter poeira na sua casa? Você não quer ter barulho de martelo, de furadeira, de móvel arrastando, de parede caindo, de bloco sendo colocado, de tinta, aquele cheiro de tinta que às vezes a pessoa tem alergia. Você não quer ter nada disso? Fique com a sua casa. Não tem problema. Sua casa vai ficar do jeito que está. Você não vai ter nenhum barulho, nenhuma poeira, mas você também não vai conseguir reformar. Agora, se você quiser reformar e investir nessa reforma, você vai ter uma casa muito melhorada. Então, enquanto a sociedade nos empurra cada vez mais para conforto e para comodidade, Salomão nos dá uma lição de que a grande colheita ela vem através de um processo que envolve desconforto. Os processos, eles envolvem desconforto. Nós podemos pegar
diversos exemplos simples até exemplos complexos da nossa vida. E em todos eles, você vai ver que um processo de melhora requereu em você um investimento de tempo, um investimento de atenção, um investimento de emoções, uma série de investimentos que talvez para você não foi confortável, mas eu te pergunto, valeu a pena ou não valeu? Por exemplo, uma das coisas que mais desgasta uma pessoa, por exemplo, é a criação de filhos. Porque um filho, filho não, você não vai ficar com seu filho 3 dias, uma semana, é a vida toda, né? Então, você com seu filho ele vai gastar tempo, você vai gastar energia, você vai gastar dinheiro, você vai gastar paciência, você vai gastar uma série, vai gastar uma vida, na verdade, né? Então, e dá muito trabalho criar filhos. Quem cria bem os filhos sabe que dá muito trabalho criar filhos. Mas aí, rapaz, você vê o seu filho crescido, amadurecido, ele consegue agora andar com suas próprias pernas, ele consegue realizar na vida. E aí são várias fases, né? Talvez o momento ali em que o filho formou no ensino médio, o momento que o filho pegou um diploma na faculdade, o momento que o filho casou, o momento que o filho teve outro filho, o momento que o filho teve uma grande conquista profissional. São momentos ali que a família se reúne, tem um jantar, tem uma comemoração, uma celebração, e você vê que o trabalho valeu a pena. Tem um versículo na Bíblia sobre isso, falando sobre Jesus, que é o seguinte, um versículo messiânico, né? Uma profecia messiânica. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Tem uma outra parte da Bíblia, lá no início, que fala algo bastante interessante. Deus, ele cria o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansa, né? Quando ele descansa, não é porque Deus cansou, Deus não se cansa, ele não se cansa nem se fatiga, mas quando ele descansa, você vai ver que no texto a ideia é de contemplar a obra que ele fez. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e era vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, havia escuridão, havia um grande vazio, a terra era completamente sem forma, era toda bagunçada. Quando você fala assim, sem forma, gente, assim, a terra não tinha um formato certinho, era um negócio meio bagunçado, estranho, uma coisa assim que o próprio autor está dizendo era sem forma, não tinha forma exata, né? Era uma bagunça, era um caos, o início era um caos, e aí Deus vem e começa a colocar ordem nesse caos. Haja luz, houve luz. Haja separação entre dia e noite, houve separação entre dia e noite. Haja separação entre a porção molhada e a porção seca. Haja as plantas, haja animais, haja isso, haja aquilo. Quando chega o homem, ele faz o homem, ele toca na terra, ele beija a terra, ele sopra o espírito dele no homem, o homem se torna a alma vivente. No final de todo aquele processo, ele contempla e Deus fala assim, ó, isso é muito bom. Você acha que dá trabalho fazer uma reforma na sua casa? Dá trabalho fazer uma reforma no corpo, né? Às vezes numa dieta, num treino que você faz, pode dar trabalho também fazer uma reforma na alma. Quantas vezes, né? Você vai na terapia, no acompanhamento, num processo de cura interior e realmente dá um trabalho. Mas quando você passa e finaliza o processo, você percebe que recebeu uma grande colheita. E aqui tem uma grande lição. Quantas grandes colheitas, meu Deus, isso aqui agora, isso é muito forte. Quantas grandes colheitas nós temos deixado de ter em nossa vida só porque a gente não quer ter um celeiro sujo para limpar. Quantas grandes colheitas a gente tem deixado de ter na nossa vida porque a gente tem preguiça de ter o celeiro sujo para limpar. É o que Salomão vai dizer aqui, ó. Onde não há bois, o celeiro fica vazio. Você não tem boi, o celeiro está vazio. O celeiro está limpo. Você não vai precisar varrer o celeiro, não vai precisar alimentar o boi, não vai precisar, sabe? Agora, quando você tem a força do boi, peraí, não é só ter um boi. Você vai ter que alimentar o boi. Você vai ter que dar água para o boi. Você vai ter que cuidar daquele boi. Vai ter que preparar o celeiro para o boi. Você vai ter que ter todo um processo de tratamento animal para que aquele animal se torne forte o suficiente para render e trabalhar para você, né? Então, todo esse trabalho você pode evitar, mas aí você também evita o crescimento.
Quem evita o processo, evita o crescimento. Quem evita o processo, evita o crescimento. Quem evita o processo, evita o crescimento. Mas se você encara o processo e o presente de ter um boi, poeticamente falando, espiritualmente falando, você vai ter uma grande colheita. O boi, nesse exemplo aqui, é uma força de trabalho, né? O boi ele ajudava a arar a terra e esse é um exemplo muito simples e fácil de visualizar. E nesse processo ali, ele acabava ajudando no processo de plantio e de colheita, e de não só o suprimento da própria família, mas também a parte comercial, onde a pessoa conseguia oferir riquezas, conseguia sustentar, conseguia fazer negócios. Então, o boi é uma coisa positiva, um presente. Agora, as coisas positivas que Deus nos dá, os presentes que Deus nos dá, vai requerer de nós certa diligência. Tem uma frase que é atribuída ao Homem-Aranha, né? Na verdade, é da história do Homem-Aranha. E aí agora me falha a memória, rapaz, se é o tio Ben que fala isso, ou se é a tia do Homem-Aranha, que fala assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Qual é a questão? É que nossa sociedade, ela é viciada em querer grandes poderes e não querer nenhuma responsabilidade. Todo mundo quer ter grandes poderes, mas todo mundo evita ter grandes responsabilidades. Teve um garoto não, na verdade um adulto já, ele falando, poxa, eu queria ter a habilidade de Neymar, se eu tivesse a habilidade de Neymar, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia me dar bem na vida. Aí, basicamente, a conversa, para resumir para vocês, ele estava dizendo o seguinte, se Deus tivesse me dado o talento de Neymar, ele estava dizendo assim, Neymar é um privilegiado e ele só não se deu bem na vida porque ele não teve o talento de Neymar. Estava meio questionando Deus, né? Aí eu perguntei para ele, bom, mas se você tivesse o talento de Neymar, você ia aguentar ter a pressão que Neymar passa? Ah, que nada, que não sei o que pererê parará. Eu falei assim, velho, meu pessoal, né? Eu falei, olha, a última vez que uma pessoa fez um comentário na sua rede social, eu lembro que você ficou louco da vida. Um comentário. Um, um comentário, um comentário, um comentário. Você ficou louco da vida, a pessoa fez um comentário na sua rede social e não foi nem comentário público, foi no direct. A pessoa fez um comentário lá com ele ficou chateado e tal. Aí eu pensei, um comentário, você não teve estrutura. Será que você tem estrutura para ver milhões de pessoas te criticando? Seja esportivamente, pessoalmente, aqui eu não quero entrar em mérito nenhum, né? Estou falando do caos que uma pessoa pública normalmente vive, a exposição sabe, da crítica pública. Então, será que você tem estrutura para isso? Será que você tem estrutura para lidar com essas tentações que ele lida? Será que você tem estrutura para lidar com as possibilidades que ele tem? E eu comecei a trazer ali a lição, basicamente para dizer o seguinte, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, às vezes, a gente quer os poderes, mas a gente não quer a responsabilidade. A gente quer o resultado, mas a gente não quer o processo. A gente quer o milagre, mas não quer a jornada do milagre, a construção do milagre. A gente quer a grande colheita, mas a gente não quer limpar a sujeira do celeiro. Ei, você quer uma grande colheita? Olha para o teu coração agora. Essa é uma pergunta de Deus para você. Você está ouvindo a voz natural de Tiago, é o timbre de Tiago, mas essa é a voz de Deus para você no teu coração. Você quer uma grande colheita? Vai ter celeiro sujo para você limpar. Você vai ter que alimentar os bois. Você vai ter que, talvez, pagar um segurança para poder ver ali os teus animais. Guardar os seus animais. Você vai ter que ter uma estrutura para poder sustentá-los, torná-los fortes, para que essa grande colheita venha. E aí eu te pergunto, quantas grandes colheitas a gente tem deixado de ter? Não é porque Deus não é bom, não é porque portas se fecharam, não é porque a vida é cruel conosco, mas é porque nós queremos evitar a sujeira da reforma da casa. A gente quer a casa pronta. A gente quer a casa perfeita. Quando estiver fechado aí, quando estiver resolvido, aí você me chama. Não, vai ter poeira, vai ter sujeira, vai ter barulho, vai ter processo. Para ter reconstrução, parte da reconstrução é destruição. Entende? Vai ter aquela parte ali que envolve um certo desconforto, mas sem querer parecer um motivador barato. Certamente você já ouviu por aí na internet que o nosso crescimento
ele está na zona, ele está fora da zona de conforto. Isso é verdade. Isso é verdade. O conforto, ao mesmo passo que é muito prazeroso, olha a diferença de prazer e satisfação. O conforto, ao mesmo passo que ele é muito prazeroso, ele também nos traz uma certa preguiça na alma que nos faz desperdiçar oportunidades de marcar nossa história, de construir coisas boas e de viver coisas extraordinárias de Deus. Eu sinto que esse versículo, esse devocional, ele é soprado a Deus para nós como um despertar. Né? Preparei até um monte de anotação aqui, ó. Transmitindo aqui no celular, atrás do celular tem a tela do computador aqui, preparei até um monte de anotação e não li quase nada. Deus foi fluindo aqui, porque realmente é uma coisa, sabe? E eu sinto que quando Deus muda as coisas assim, ele sempre muda para melhor. Eu preparei alguma coisa aqui, mas Deus começou a soprar, começou a fluir, e isso não é em vão, gente. Deus não dá viagem perdida. Se o teu coração está aqui, recebendo essa palavra, os teus ouvidos estão aqui ouvindo isso, tem algo aí que Deus quer soprar, tem algo que Deus quer despertar, e tem algo para você meditar, refletir, mastigar essa palavra, sentir o sabor dela na alma, e deixar que ela opere a diferença, opere o fruto na sua vida. Porque tem lugares que não tem bois, e o celeiro fica vazio, o celeiro fica limpo, mas é pela força do boi que vem grandes colheitas. E eu profetizo isso, declaro isso sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor. Antes de orar, eu quero muito convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no canal. Clica agora no botão de se inscrever. Inclusive, você que já tem vindo aqui alguns dias, mas não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, vem com a gente. Deixa um like nessa transmissão, porque o seu like é muito importante para esse devocional chegar para mais pessoas. E eu quero te convidar para estar no nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu te mando todos os dias o link dos nossos devocionais, 10 minutinhos antes, e mando também as minhas anotações pessoais durante o dia. Isso vai enriquecer demais o teu estudo. É um grupo fechado, um grupo exclusivo, não tem conversa paralela, ninguém vai encher seu saco, não vai ter mensagem de corrente, não vai ter mensagem política, não vai ter mensagem aleatória lá. É unicamente para você ser mais constante, se aprofundar ainda mais na palavra de Deus. E aí, para entrar nesse grupo, clica no comentário que está fixado aqui na transmissão, está na descrição e está no comentário fixado. Facinho aí para você achar e entrar no nosso grupo de WhatsApp. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa direção. Muito obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor nos sensibiliza, o Senhor nos mostra, o Senhor nos direciona através da sua palavra. Meu Pai, eu oro para que essa palavra penetre em cada coração e vá lá no mais profundo, no lugar escondido do coração dessa pessoa, para que gere verdadeiramente uma mudança de mentalidade, Pai. Que nós não venhamos desperdiçar grandes colheitas só por preguiça do celeiro, de limpar os celeiros, só por preguiça do processo. Meu Deus, nos ajuda não apenas a cumprir os seus propósitos, não apenas a bater uma meta, a alcançar um lugar, mas nos ajuda a desfrutarmos do sabor da jornada, mesmo que envolta a muito desconforto, sim, mesmo que envolta a situações que nós talvez gostaríamos de evitar, mas o Senhor está conosco. Nos encoraja, Pai, para que em cada pedacinho desse processo possamos desfrutar da Tua companhia e do que o Senhor preparou para nós. Não nos deixe, Senhor, abortar os Seus planos. Não nos deixe desperdiçar as janelas de oportunidade que o Senhor nos deu. Nos alinha ao Teu coração. Nos mantém no centro da Sua vontade. Nos ajuda, Senhor, nos guia nessa jornada. Essa é a minha oração, em nome de todos que estão aqui nesse momento unidos com fé, nessa oração conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém, gente. Antes de sair desse devocional, comenta aqui abaixo como que Deus falou no teu coração nesse devocional. Teu feedback é muito importante. Eu sempre faço questão de ler e responder todos os comentários. E tamo juntos sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.